Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudam a nossa família, ajudam o nosso trabalho. Muito obrigado, gratidão imensa pela ajuda e generosidade de todos vocês. Quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que assiste aos nossos vídeos e está sempre aí utilizando os nossos vídeos para buscar entender ou encontrar alguma resposta ou algum toque para vocês, de uma certa forma, estarem aí procurando as respostas para os seus dilemas existenciais. Então, para mim, é um prazer ter você. Eu sei que muitas pessoas mesmo, muitas pessoas enfrentam ou passam por maus bocados para poder assistir os vídeos, né? E hoje esse vídeo vai ser para você também que me assiste. Sim, prepare-se. Esse vídeo vai ser forte. Mas, primeiramente, eu quero agradecer ao meu irmão, de coração, ao meu amigo Wagner Beijo, justiça à parte, né, o meu grande artista cartunista do trabalho, né, que se eu tivesse, se eu fosse para pagar as obras que o Wagner me envia, eu não tenho. Marcelão é quebrado, Marcelão não tem, né? Então, eu agradeço demais. Wagner, eu recebi em mãos os seus não, eu ia falar seus desenhos, não, as suas obras de artes. Demorou, chegou em Uberlândia, mas para chegar nas minhas mãos demorou aí vários dias. E chegou nas minhas mãos ontem. E eu quero agradecer e eu quero mostrar para vocês, né? Chegou aqui a obra de arte do meu amigo Wagner Beijo. Chegou aqui para mim, Wagner, né? Ó, Marcelo, a camisa, Fabiana. Uhum. É a cortina quadriculada. Isso aqui é um Sim. brinquedo russo, eu esqueci o nome, né? Mas, para vocês terem uma ideia, tá aí, Marcelão, né? Que eu esqueci aquela bonequinha russa. E o cara é foda ao extremo, né? Muito obrigado. Gratidão imensa mesmo, cara. Você é foda. Wagner, beijo. E recebi também, essa vez eu recebi uma pancada, né? Uma pancada, Wagner, sem palavras para te agradecer. Tá aqui a Marcele, o Michael, né? Vou pôr mais assim. Isso, foi mais Tá longe. aqui, né? Olha lá. O Michael e a Marcele, né? Uma adaptação aquela obra que ele fez comigo e a Fabiana, né? Na peça de xadrez de todos os seres que aqui nós já trabalhamos. Quero também mostrar, né, para vocês. Olha que coisa sensacional, Wagner. Você é o cara. Marcelão, ó. Venha me beijar, meu doce vampiro. Foi mais longe, não? Não, eu quero que eles peguem mais o olhar do vampiro, o beso do vampiro, né? Tá aqui a obra de arte que o cartunista Wagner Beijo enviou para mim, cara, sensacional, né? E tem essa daqui também, essa eu vou deixar por último, né? E tem a Marcele, né? E, cara, você é muito inteligente, você é um cara extremamente top dos tops, porque você só não desenha, você faz a leitura energética e você pega os detalhes, né? Tá aqui a Marcele, né? Com o seu passeio cósmico. E a Marcele é isso daqui mesmo, né, Fabiana? A Marcele é meio, assim, muito ser da moda. Tanto que se vocês perguntassem para a Marcele qual seria o curso de faculdade que ela gostaria de fazer, ela vai falar o quê? Moda, né? Moda, então tá aqui a Marcele. E o que eu mais gostei, né, que realmente... Até de lado, vou pôr de lado aqui, né? Vamos pôr aqui ao rosto. Tá parecido? Esse daqui, ó o narigão.
Esse daqui, top demais, né? O Axel na mão, meu companheiro Axel. E o dia que o Zeta Reticulano disse, né? Não tema, nada aqui é real, nem você existe, aqui é tudo ilusão. Então eu quero agradecer demais a esse cara, Wagner Beijo, meu amigo lá do Facebook. Se eu for mostrar, eu já ganhei um punhado de desenhos, né? O cara é sensacional. Wagner Beijo de São Paulo. Wagner, um beijo para você. Beijo, né? amigo. Muito obrigado, gratidão imensa pelas suas obras de arte. Já estou fazendo uma coleção aqui, né? Não tenho palavras para te agradecer. Demorou chegar nas minhas mãos, porque chegou no endereço que eu indiquei, e aí até eu buscar, a pessoa guardou para mim direitinho, e aí eu fui lá e peguei, estavam todos lá. Pra parede, isso, aqui. né? Então, muito top, ó. Valeu! Muito obrigado, Wagner, do fundo do coração. E eu quero também... Gente do céu, vocês é tudo um bando de doido. Teve gente, virou um alvoroço no e-mail de relatos, pessoas, eu quero a cortina quadriculada, eu vou mandar o frete, eu vou mandar... Já tomei uma decisão com as cortinas quadriculadas. Recebi um e-mail que me deu uma ideia. Então, infelizmente, não vou dar elas mais. As cortinas... Eu recebi um e-mail de uma pessoa que me deu uma ideia. Então, as cortinas quadriculadas não vou estar dando. Vou fazer algo diferente com elas, pelo que eu recebi no e-mail. E, pessoal, eu quero agradecer demais vocês. Muitas pessoas entraram em contato e disseram assim: Marcelão, pede para Fabiana mandar o ETzinho para mim. Manda, eu estou doente, eu queria essa força energética. Ó, infelizmente, Fabiana não tem mais condições de fazer, porque ela tem uma tendinite na mão. Tanto que eu até brinquei há uns dias atrás, quando eu disse para ela, né? Você vai entregar os seus amigurumis. Se você fez pedido há 2 anos atrás, calma, tá chegando. Não foi mais ou menos assim? Sim. Porque ela tem um problema nos tendões. Então, a gente fez aqueles ETzinhos, e muitos amigos têm, pessoas que acompanham o trabalho, mas foi no período de 2017 a mais ou menos janeiro de 2019. E aí, por impossibilidade, também tempo, Fabiana não fez mais. Mas eu já estou pedindo nas minhas meditações, estou pedindo aos meus amigos das estrelas, né? Para que auxiliem vocês no que vocês precisam, queridos. Então eu quis mostrar para vocês que aquilo foi algo que existiu em um determinado tempo do trabalho, né? Na qual nós realmente aplicamos e nós trabalhamos para ajudar vocês. Mas, infelizmente, por questões de tempo e questões também da Fabiana, do problema da tendinite dela, não podemos mais prosseguir. Mas as meditações, os pedidos, a gente faz com todo carinho para todos vocês, belezinha? Não fiquem tristezinhos, né? Eu só quis mostrar para vocês que num ano que nós somos tão rechaçados, tão atacados na internet, foi um ano que nós fizemos um trabalho muito, mas muito, muito mesmo nos bastidores, uma coisa de muita entrega, de muita devoção aos nossos amigos. Mas eu estou sempre meditando e mandando energias para todos vocês, beleza? Espero que não fiquem tristes, mas como eu disse para vocês, infelizmente nós não temos mais como fazer o que fazíamos antes, né? Até para gravar vídeo tá difícil, mas eu quero fazer um vídeo bem interessante, bem forte para todos vocês. Eu vou ler 2 relatos e depois nós vamos entrar num assunto muito forte, espiritual. Espero que você tenha maturidade, que você tenha condições para compreender e absorver ao máximo
tudo que será dito neste vídeo, né? Embora eu sempre fico com aquela coisinha que a Fabiana disse, olha, eles não conseguem entender todas as coisas que você fala, não. Às vezes você acha que você tá falando coisas simples, mas você fala coisas muito complexas. Então, né, às vezes você acha que eles estão de boa, mas muita gente tem dificuldade de te entender. Então, isso está martelando na minha mente e eu tô tentando, de uma forma mais aprimorada, fazer ser entendido a todos vocês. Mas vamos lá, que eu recebi um e-mail e um foi um comentário que eu li. Quero que você preste atenção, porque muitas coisas da sua mente vão se abrir hoje. Eu quero ler esse daqui, peraí, vamos lá. Quero agradecer ao amigo que fez o comentário, né? Já saí do corpo, ó, presta atenção tudo que eu vou falar. Já saí do corpo com a consciência aqui do personagem. Fiquei andando pela casa. Ela era maior do que o normal. Era como se tudo tivesse vida. Quadros, móveis. Mas não quis sair da casa para não correr riscos. Quando do nada senti que tinha que ir olhar meu corpo. Quando fui e olhei para meu corpo, deitado na cama, vi meu irmão em estado de eu maior, sugando minha energia. Fui para cima com tudo para tentar tirar ele. E ele rindo. Foi então que pedi mentalmente para o meu eu maior recobrar a consciência e dar um jeito. Quando mentalizei, não lembro de mais nada. Acredito que deixaram eu sair do corpo para notar que meu irmão é meu obsessor aqui. Entenderam? Agora vamos para um outro relato. Prestem atenção, o vídeo hoje é forte. Olá, Marcelo e família. Só queria mandar um feedback dos vídeos sobre contratos astrais e como realmente tudo bate com o que foi dito. Olhando a vida das outras pessoas que tentam se locupletar de bens, eu acho que locupletar de bens, o cara é estudado, pô, o cara fala cultamente, né? Eu até li o significado dessa palavra. Mas pessoas que querem, né, bens, pegar os bens. Locupletar de bens, heranças, dinheiro de outras pessoas, sobretudo parentes na 3D. A gente vê que nem sempre tudo aquilo continua a existir quando passa para outras mãos e como tudo depende de cada contrato. Isso a gente abordou, né? Uma coisa que falou foi sobre as pessoas terem seus benefícios contratuais, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Isso é fato. Acredito que foi como aconteceu com meu pai, que pode atuar como advogado e que, inclusive, antes dos 30 anos ingressou como servidor público federal, sem concurso, tendo privilégios de ser efetivo e nunca se preocupar com demissão ou exoneração. Já ocupou cargos importantes dentro do órgão que ocupa e assim já ganhou muito dinheiro e viveu bem, de certa forma. Por outro lado, meu irmão do meio e minha esposa temos uma sociedade de uma pizzaria, a qual apenas nos dá trabalho e despesas. Detalhe, que eu tenho 31 anos e eles 29 anos. Decidimos comprar, mesmo sem condições, essa pizzaria em novembro de 2017, com o objetivo de sustentar a minha casa e do meu irmão, que se casaria em algum tempo depois. Assim, pegamos empréstimo bancário em nome do meu pai e demos início ao negócio. Por mais que eu acompanhasse o canal na época, se fosse hoje, jamais teria feito aquele negócio, ou não de estarmos juntos os três no mesmo. No primeiro ano foi tudo quase tranquilo financeiramente. A exceção foi que minha esposa e meu irmão brigaram pesado.
por causa da esposa dele, então namorada. E isso fez com que minha esposa desenvolvesse doenças nervosas que fizeram se afastar quase que 100% das atividades. Já meu irmão não ajudava como tinha de ser, muito embora hoje é ele quem me ajuda no atendimento. Assim cuido quase sozinho de um negócio que não parece que vai durar muito tempo, onde temos muitas despesas e a receita não é o suficiente para saldá-las. Desde o início dessa pandemia, as vendas diminuíram ainda mais, diminuíram ainda mais, e não sei o que fazer, tendo muitos credores, inclusive meu pai. Eu e meu irmão também somos advogados e junto com meu pai temos um escritório que desde o início da pandemia está completamente parado e sem receita. Ao lembrar dos vídeos do canal, recordei sobre uma parte que fala que tivemos um último loop temporal e que contratos foram alterados. E até mesmo você conseguiu encontrar uma brecha para poder ter algum benefício na 3D. Assim, diante da situação atual, minha única saída tem sido as meditações, em que peço aos meus aliados astrais, amigos cósmicos e eu maior, para que me tragam o auxílio que preciso. Tive uma lembrança quando acordei hoje cedo, dia 14/8/2020, que pode ser que tenha efeito, mas ainda não sei, apenas tenho que aguardar. Sei que nada aqui na verdade existe, mas temos que interpretar conforme a música, e inclusive sofrer por tudo o que acontece. Um detalhe é que sinto que minha esposa e meu irmão e meu pai, na verdade, estão juntos tentando acabar com minha paz, estabilidade e energia. Não posso provar, mas sinto que seus eus maiores tentam me sabotar o tempo todo. Não sinto mais aquela proximidade com os meus familiares como tinha antes do trabalho. E na verdade sinto como se eles, mesmo inconscientemente, tenham amarrado uma âncora a mim e ficam olhando o que posso fazer e até onde posso ir. Esse e-mail é apenas um depoimento relato. Não sei se soma para vocês. Opa, e muito, porque esse vídeo ele vai somar muito nele. Mas fica mais um desabafo, como um desabafo, porque sei que somente eu posso fazer algo por mim. Sobre meditações, mandarei outro e-mail sobre minha vida afetiva. No mais, continuarei meditando para que algo de bom possa acontecer e melhorar a situação de meu personagem. Mais uma vez, obrigado e abraço, Marcelo, ao nosso amigo. Muitíssimo obrigado pelo seu e-mail, Eu estou meditando e pedindo para você. É a questão, Quando eu conheci a Fabiana, ela era uma pessoa muito refém da mãe dela. Ao contrário de mim. Desde criança, eu sempre fui de opinião forte. Eu sempre tinha a minha palavra. E minha mãe nunca teve qualquer opinião ou, te posso dizer, qualquer influência sobre mim. Minha mãe nunca me influenciou. Meu pai nem dava ideia para nós. Meu pai era só mulherzada. Eu nunca fui de ouvir as pessoas e nunca me arrependi de não ter ouvido-as. Minha mãe, eu sempre fui uma pessoa que o que eu faço desde criança, eu não me importo com o que minha mãe ou os meus pais, meu pai ou parentes iriam pensar de mim. Nunca me preocupei com o que eles pensam de mim. Ou irmão, ou irmã, nunca. Tanto que minha família me tem tipo assim, deixa o Marcelo meio quieto na dele, Deixa o Marcelo meio quieto na dele. Eu nunca fui aquela pessoa de seguir a tradição familiar, porque eu tenho certeza que a tradição familiar é a maior podridão que existe, Então eu sempre fui muito solto na minha.
E a minha mãe não tinha influência. E o que eu fazia, eu estava pouco me lixando para o que minha mãe poderia pensar de mim. Eu era muito desse jeito. Por isso que eu e minha mãe, nós tivemos muitas desavenças. Porque ela querendo ser mãe e impor, e eu sempre me esquivei dela. Sempre fui assim. Esse tipo de filhos são considerados as ovelhas negras da família. Considerado como rebeldes. É aquele que, tipo assim, o que minha mãe e meu pai pensam, fodam-se os dois. Pro que eles pensam. Mas eu sempre tive comigo que eu não deveria prejudicar as pessoas, que eu não deveria causar mal às pessoas. Se eu não prejudicasse as pessoas, ou eu fizesse mal às pessoas, independente de quem elas fossem, minha mãe e meu pai nunca teriam nada com a minha vida, mesmo eu com 10, 11, 12 anos de idade. Eu era assim. Toda a vida eu era assim, tanto que eu e minha mãe, nós travávamos guerras, porque minha mãe muito opressora, minha mãe era opressora ao extremo e eu não acatava nada que a minha mãe falava. Quando eu conheci a Fabiana sempre foi muito humilde. A mãe dela tinha o poder de ou melhorar o dia dela ou destruir o dia dela. Sabe aquela mãe que parece que tem prazer em derrubar o filho ou a filha? Tem mãe e pai que tem prazer de derrubar o filho, acabar com o dia do filho. Sabe aqueles pais? Porque eu digo assim, todos os papais e mamães são hipócritas. São os nossos primeiros dominadores. Quem é o seu primeiro dominador? Quem é aquele que é escolhido astralmente para vir antes de você e depois te aprisionar e te ensinar, moldar, aprisionar dentro da prisão? Então todos os pais são hipócritas. Todos. Não, seu pai e sua mãe também são hipócritas. Todos os pais no mundo terráqueos tridimensionais são hipócritas. Por quê? Eles querem reger aos seus filhos aquilo que eles acham deles, dentro do conceito deles, da religião deles, o que é certo. E acredite, seu pai e sua mãe não faz nada do que eles te aconselham. Por mais que você não ponha a mão no fogo pelo seu pai e sua mãe. Porque são hipócritas. Isso eu estou falando tridimensional. Em todo o planeta, o pai americano, o japonês, o europeu, o brasileiro, o canadense, o chinês, todos são hipócritas. Pais, embora nós tenhamos que ter um relacionamento mais harmonioso, mas todos os pais são hipócritas. Eles nunca fazem aquilo que eles aconselham. Eles fazem até pior do que, muito pior. Por isso eu nunca tive essa concepção familiar de tipo, minha mãe é uma mulher honrosa, meu pai era honroso. Por mais que às vezes a gente fala, mas se você for analisar, não. Mas meu pai sempre amou a minha esposa. A minha mãe, meu pai, vou te falar, se vasculhar tem. Se vasculhar vai ter de ambos os lados. É que os filhos são os últimos a saberem. Então, o que eu posso dizer para vocês, né? Os pais sempre são os maiores hipócritas para dar conselhos. É aqueles que querem dizer o que você vai fazer, mas eles são a podridão que fazem tudo errado. Tudo errado. São dominadores. Os pais são dominadores e hipócritas. É assim. É a 3D, gente. É a 3D. E quando eu era menino, eu nunca fui de ir na onda da minha mãe. Embora eu sempre respeitei minha mãe, sempre a tratei com carinho, tá? Sempre fui um filho maravilhoso. Mas eu nunca, desde os 10, 12 anos, me importei com o que minha mãe ou meu pai ou meus irmãos poderiam pensar de mim. Porque na realidade, não façam isso, fazem piores. Aquele que quer te dar lição de moral
Pode ter certeza, pode ser um amigo, pode ser um parente. A pessoa que vai lhes dar muitos conselhos, ela faz muito pior do que você imagina, do que ela quer te ensinar. Entenderam? É por isso que eu falo, ó, pega esses vídeos que eu faço, se te servir para alguma coisa, você absorve alguma coisa que eu falo. Eu tô fazendo um trabalho para você absorver, talvez, fatos, informações, energias para vocês. Tá bom? Então, o que acontece? Aquele irmão, aquela irmã, acreditem, eles não amam vocês. Eles interpretam. E muitas vezes eles nem inconscientemente sabem o que fazem. Quando eu conheci a Fabiana era muito devota da opinião da mãe dela. Tô mentindo, Fabiana? Não, é verdade. É verdade, não é? É. Fabiana era muito devota. Não é que eu era devota. Sua mãe era capaz de destruir você em um segundo. Deixa eu explicar em 2 segundos. Tá, pode falar. Quando uma pessoa, uma casa, existe uma pessoa que ela é muito dominadora, as pessoas sabem. Quando eu não sou dominadora, eu não domino nem meus filhos. Às vezes eles conversam comigo como se eu nem fosse mãe deles, né? Como fosse amiga, alguma coisa assim. Não sou dominadora. Minha mãe, ela é completamente dominadora. Então ela mandava em mim, ela mandava na casa, ela mandava no meu pai, manda até hoje no meu pai. Sim. Ela manda, aonde ela puder mandar, ela manda. Então, aquela pessoa totalmente dominadora. Como eu vivia com ela, eu cresci com ela, ela aprendeu a me dominar. Então, da forma que ela fazia, ela me dominava completamente. Completamente, exatamente. Ela me dominava sentimentalmente, ela me dominava emocionalmente, tudo. Psicologicamente. Ela sabia manipular. Os pontos que ela ia me manipular completamente. Então, eu realmente era muito... E era uma pessoa de exemplo? Era um exemplo a ser seguido ou não? Não, minha mãe, ela tem os defeitos dela, né? Sim, tudo bem. Só dela ser uma pessoa dominadora, um ser dominador, ela já é cheia de defeitos. E quando eu entrei na vida da Fabiana, conversando, tudo é conversado. Falei, Fabiana, tá errado. Você não pode deixar sua mãe ser assim. Comecei a explicar. E nós éramos mormons. E mormons têm idolatria pela família. No mormonismo diz, as famílias poderão ser eternas. Né? Honra teu pai e tua mãe para que o Senhor teu Deus prolongue os teus dias sobre a face da terra. Mais ou menos assim. Mas mesmo assim eu falava, olha, você não pode, isso está errado, não é assim. A mãe dela tomou um ódio de mim. Tomou um nojo de mim. A mulher não podia nem ouvir falar no meu nome. Porque em questão de 6 meses, Fabiana arrebentou as correntes. Foi ou não foi, Fabiana? Sim, eu não deixei mais ela... Ao ponto de um dia ela chegar em você e dizer, poxa, antes do Marcelo chegar na sua vida, eu era a sua vida. Hoje eu não sou mais. Não foi assim? Ela hoje você domina a sua... Hoje tem a sua vida. Pois é. Por quê? Por que eu tô fazendo esse vídeo ele é forte? Porque vocês precisam dar um passo à frente na vida de vocês. Vocês vão cair. Vocês vão cair por causa de família. Tudo bem, sem briga, sem desavença, sem desrespeitá-los, tratando com os respeito, mas os seus pais, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seja quem for, seu marido, seu esposo, não podem ter poder na decisão da vida de vocês. Essas pessoas nem ao menos existem. Quando eles morrerem, eles vão acabar. Tinha uma pessoa muito forte nos chamados a despertar. Uma pessoa que eu cheguei nela e eu disse, olha, você é uma pessoa muito forte no trabalho. Você é uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho. É uma pessoa extremamente alinhada com o trabalho. Mas, se você ficar colocando a sua mãe e a sua irmã como prioridade do seu coração, você vai cair. Você vai cair. E o seu maior medo, que é não conseguir voltar para a sua casa ou conexão com a sua origem cósmica, vai se realizar. Porque a mãe
espiritualista umbandista e a irmã gosta de esoterismo. Mas a pessoa tem um apego, um apreço, aonde mamãe falou, a água parou. Tipo essas mães iguais às da Fabiana, que a mãe dita a regra até energética para os filhos seguirem. Falei, você vai cair. O seu maior medo vai cair por causa do seu sentimentalismo. Por causa do seu sentimentalismo. Não deu outra, a pessoa caiu. A pessoa caiu e o Marcelo passou a ser o quê? Passou a ser um charlatão, passou a ser um picareta, passou a ser um mentiroso. E eu já tinha avisado. Eu já tinha avisado. Você tem tudo para ir embora para as estrelas. Força de vontade e determinação não lhe falta. Mas você vai cair por causa da sua mãe e da sua irmã. Sua mãe umbandista e sua irmã esotérica. E não deu outra. Hoje eu sou um mentiroso para essa pessoa. Mamãe e irmã estão aplaudindo. E eu ouvi por 3 anos a pessoa dizer, o meu maior medo é não conseguir ir embora para as estrelas. E eu disse, desapegue emocionalmente e psicologicamente da sua mãe e da sua irmã. Desapegue do que não importa o que eles pensam de você. Eles não existem. E a pessoa não ouve. Porque o sentimentalismo, a cultura, a tradição falou mais alto. E eu avisei. E caiu. E o Marcelo passou a ser um mentiroso. E eu avisei. Sabe por quê? O relato do amigo aqui, o primeiro relato, até vou lê-lo. Você que morre por papai, por mamãe, por irmão, irmã, marido, esposo, esposa, você mesmo, né? Que eles, aqui na 3D, é tudo para você. Vamos lá. Já saí do corpo com a consciência aqui do personagem. Fiquei andando pela casa. Ela era maior do que o normal, é verdade. Era como se tudo tivesse vida, quadros. Lembra quando você viu os quadros mexendo na casa astral, Fabiana? Sim. Quadros, os quadros mexem, os móveis, bonecos, brinquedos, tudo tem vida. No plano astral. Real. Era como se tudo tivesse vida, quadros, móveis, mas não quis sair da casa para não correr riscos. Quando do nada senti que tinha que olhar para meu corpo, quando fui, olhei para meu corpo deitado na cama e vi meu irmão. É irmão, viu? Não é primo não, é irmão de sangue. Meu irmão em estado de eu maior, sugando minha energia. Fui para cima com tudo para tentar tirar e ele rindo. E ele rindo, né? Foi então que pedi mentalmente para o meu eu maior recobrar a consciência e dar um jeito. Quando mentalizei, não me lembro de mais nada. Pô, parece que tá coçando, tô com um pioi aqui, pô. Lembro de mais nada. Pô, porque ele virou o Hulk nessas horas, né? Ele deixou de ser o personagem e virou o Hulk. Vocês sabem quem é o Hulk, o maior. Acredito que deixaram eu sair do corpo para notar que meu irmão é um obsessor meu aqui. Deixa eu falar para vocês. Eu já contei sobre a minha mãe, né? Já. Sobre Conta de novo, situação, pode contar. né? Conta aí. É que na minha adolescência, então eu era muito apegada à minha mãe, né? Ela tinha uma dominação muito grande sobre mim. Então tudo que eu fazia era minha mãe. Só que esse apego que eu tinha, né, por ela, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu tinha pesadelos com ela. Então eu tinha sonhos assim que às vezes ela estava correndo de mim.
Às vezes ela dava gargalhada, ela rodava, ela olhava no meu olho e falava que me odiava. Isso desde criança. Então, eu acho que eu fiquei tão... eu tinha tanto esse negócio, medo, né, dela não gostar de mim de verdade, e isso me fazia tanto sofrer, que eu era muito apegada à minha mãe, muito mesmo. E aí, o que acontece? E eu tinha esses pesadelos. Então, desde adolescente, vamos supor, dos meus 10 anos, 9, até os meus 18, 19, 20 anos, era um sofrimento, porque eu tinha sonhos que a minha mãe falava que me odiava, que não me queria, nunca me quis, né? Ela falava altas coisas, assim. E às vezes eu pensava assim, nossa... será que ela me odeia de verdade, né? E aí eu sentia muito. E aí quando eu conheci todo o trabalho, quando eu soube das coisas, quando eu comecei a ouvir as coisas, né, que os alienígenas falavam para você, eu passei a entender que aquele lá é o eu maior dela. Aqui, ela me trata muito bem, né? Ela me ama, fala que me ama, gosta de mim, apesar da dominação dela, tudo, mas ela sofre, né? Ela chora por minha causa quando eu deixo, porque eu sou uma filha que eu vou ver ela de vez em quando só, né? Não sou muito de ir muito na casa dela, porque senão a gente dá uns... Fabiana, a mãe dela, não, se ficar 3 horas junto, briga. Então a gente não pode ficar muito Desentende. junto. Então eu vou ver ela, assim, quando realmente dá muita saudade, eu vou lá, vejo ela, tá tudo tranquilo. E aí, eu passei a entender. E quando eu passei a entender, não sofri mais, porque eu entendi que aquele lá é o eu maior dela. Então, se ela é má, ruim, se ela não gosta de mim, é o eu maior dela, né? E ali a gente tem as nossas desavenças, a gente não se entende, e eu passei a entender. Então, isso foi tão bom pra mim, eu me resolvi, sabe? Tanto que às vezes, quando eu me vejo... falando com ela em astral, e às vezes eu deixo ela falando sozinha, sabe? Eu saio assim, deixo, não virou sofrimento pra mim mais, porque eu passei a entender, né? Que aquele lá é o eu maior dela. Que é a verdadeira... que é a verdadeira... ela. Isso, não que é? é ela de verdade. E aí a Fabiana passou a ser uma pessoa mais na dela, mais em paz. Tanto que, Fabiana, você vê sua mãe uma vez por mês, olha lá, não é? Uma vez por mês, duas vezes. Mas eu mando mensagem direto, né? Eu já era mais frio. Minha mãe falava com a minha irmã 10 vezes no WhatsApp por dia. Eu falava com minha mãe de 10 em 10 dias. E às vezes a minha mãe reclamava, Marcela, mas você, o que foi? Fiz alguma coisa? Eu falo, mãe, vem cá, deixa eu falar. Nós vamos conversar o que todos os dias? O que a senhora tem de novidade na sua vida para conversar comigo? Eu não tenho novidade para conversar com a senhora todos os dias. Vamos começar a falar o quê? Mal dos parentes? Porque assim, ó, você pode reparar que quando a pessoa fala todo santo dia no WhatsApp, no telefone, começa a falar mal dos parentes, fala mal de todo mundo. Porque não tem assunto, não tem vivência, não tem experiência para você ficar falando. Então, quando começa a falar todo santo dia, que tá metendo a lenha, pau nos parentes, tá metendo pau em todo mundo. Aí tem assunto, né, para falar mal. Mas, eu falava, mãe, deixa eu te falar, vamos dar uns 10 dias para minha vida movimentar, para me poder ter algum conteúdo, para a gente trocar uma ideia, para sua vida movimentar também, embora sua vida não movimente muito, que sua vida é uma mesmice, para a gente poder falar, porque se eu ficar te ligando todo santo dia, eu não vou ter paciência para conversar o que nós vamos falar. Falar o quê? Do meu pai? Do meu pai, eu já tô cansado de saber, né? Vamos falar o quê? Da minha vida? Pô, minha vida é trabalhar e me fuder todinho aqui de preocupação. O que nós vai ficar falando todos os dias? Então não tem como te falar. Então vamos dar uns 10 dias, porque aí a gente troca umas ideias. Porque esse negócio de ficar ligando todo santo dia é um saco. E eu não sou desse. Tudo bem, Marcelo, é assim, mãe. Ponto final. Porque eu sei que a senhora, minha irmã, fala todo santo dia, mas é pregando pau em todo mundo. Então eu não sou dessa vibe, não. Minha mãe morreu. Eu sou mesmo. Com meu pai eu falava uma vez a 6 meses. Aí meu pai acho que queria o mesmo sistema que fala todos os dias com a minha irmã. Meu pai é só falar mal do meu irmão, que usa droga e tudo, né? E choramingar a vida. Fiquei 10 dias sem falar com ele, me mandou uma mensagem. Olha, deixa eu te falar, se eu te incomodar, se eu te incomodo, pode ficar tranquilo que nunca mais eu falo com você. Tudo bom, pai? Tudo bem? Deixa eu te falar, pai, é o seguinte. Com a minha mãe,
que eu tinha mais afinidade, eu falava de 10 em 10 dias. Eu não sou de ficar cheirando família todo dia. Deixa a gente falar aí umas 2 vezes por mês, porque a gente vai ter assunto para conversar. Caso contrário, comigo não funciona. E não é porque a minha mãe morreu que eu vou ficar te ligando todo santo dia. De 10 em 10 dias e 15 em 15 dias a gente se fala. O senhor já fala com a minha irmã todos os dias mesmo e ponto final. Eu sou assim, pai. O senhor não me conhecia porque a sua vida toda o senhor ficou, né, com a cabeça que não era sua família, eram os filhos, né? Era trabalho e outras coisas. Eu sou seu filho, prazer, eu sou assim. O senhor não me conheceu, o senhor vai me conhecer a partir de agora. Eu sou assim. As pessoas falam, pô, Marcelo é frio pra cacete. Não é que eu sou frio, não é que eu sou frio. Presta atenção. Por que você tá rindo aí, Fabiana? Fabiana tá falando, pô, tem um bicho andando aqui, deve ter um... Educado, ó, ele não é frio, é super educado, é uma pessoa maravilhosa, fácil de lidar, tranquilo, olha, maravilhoso. Pessoal, ó, vocês estão vendo aí, é um clone, ele é diferente, tá? Completamente maravilhoso, né? Então... O que? Eu sou um clone? Não, que eu tô falando só grosseria que você falou com seu pai. Eu sou assim ou não? Você uai. Pois é, você falou que as pessoas chamam você de grosso, né? De seco. Sim. Aí você falou, não, eu não sou. Aí eu tô aqui rebatendo ironicamente. Não, imagina, você não é educada. Você é super educada. A educação que você tem pra conversar. Eu sou sincero. Você é grosso, Eu sou sincero. Você é grosso. Você entendeu? Eu não sou de meio... Tem igual eu falei pra minha mãe, ó, daqui a 10 dias a gente se fala, não enche o saco mais não. Por que que eu falo isso pra vocês? Prestem atenção. As pessoas, elas tendem muito a ser família, como se a família fosse eterna, né? Como se seu pai, depois da morte, fosse seu pai, sua mãe fosse sua mãe, como se seus irmãos fossem seus irmãos. A morte é só um detalhe, foi um erro de percurso. Eles erraram, matam vocês aqui, mas a família segue amorosamente do outro lado. Só que não. Por que que eu falo isso pra vocês? Presta atenção. E tem gente que fica com raiva de mim porque quer ter atenção minha e quando eu sou o Marcelo, as pessoas viram haters, né? É porque o que eu falei, atrás das câmeras aí, do vídeo, é maravilhoso. Quando você conhece uma pessoa e convive com ela no dia a dia, aí você vai ver como a pessoa é. E muitas vezes ela desagrada. Porque ela não é aquilo que você É a pensava. síndrome do conhecer o Marcelão pessoalmente, que a Fabiana já falou. Ó, não vai conhecer as pessoas pessoalmente, não. Não é muito legal, não. Fabiana, acho que tem algum bicho andando na minha cabeça, Marcelo, rapaz. não tem nada Caceta, cabeça, não. é o demônio que tá passando a mão na minha cabeça aí. Olha deve aí. tá dando uns Vê se tapas tem aqui alguma na sua coisa aqui. cabeça. Deve ser o demônio que tá fazendo cafuné na minha cabeça aí. Não, tem Toda nada, hora tá não. mexendo aqui, pô. Tem nada aqui. Tem nada? Não. Então tá bom. Então vou continuar aqui. Tem nada aqui mesmo? Não, tem não. Aqui, ó. Tem não. Parece que tem um Cabelo capeta aí. branco, ó. Cabelo branco, ó. O tanto de cabelo branco, ó. Pois é. Então, continuando. Tem um bicho aí andando? Formiguinha, mosquitinho. Achei que era formiga, Ah. não. Mas, continuando. Deve ser o capeta fazendo cafuné, só pode ser, né? Mas, continuando. Por que que eu falo? Porque muitas pessoas não tomam decisões em suas vidas. Ah, mas eu não consigo ter a conexão cósmica. Lógico. Você tem que ter opinião, pô. Decisões na sua vida devem ser tomadas no seu âmbito psicológico e emocional. Por que que eu falo isso para vocês? Por quê? Porque muitas pessoas vão cair. Porque a 3D fala mais forte no seu coração ou, sendo mais lógico, no seu mental do que a conexão cósmica. Muitas pessoas se preocupam demais com o que o marido vai pensar, com o que a esposa vai pensar, com o que os filhos ou os irmãos irão pensar, ou com o que os pais irão pensar. Tudo uma escala de hipocrisias, né? Como eu disse para vocês,
Os pais são os maiores hipócritas que existem. Os conselheiros que nunca fazem os conselhos que eles dão. É aquele negócio, né? A palavra mais hipócrita que tem. Não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí você fala assim, vai se lascar. Porque quem é uma pessoa para dar conselho se ela não pratica? Um hipócrita de marca maior. Mas é lógico que você não vai chegar no seu pai, você é um hipócrita, não. A gente devemos tratar os nossos pais com o máximo de respeito, mas não colocando eles como alguém que vai influenciar mentalmente nós. Eu tenho dar satisfação pro meu pai, pra minha mãe, o cacete. A vida é sua, te impuseram aqui, te colocaram aqui sozinho. E esses são escolhidos. O seu vínculo, presta atenção no que eu vou falar agora. Tá passando o carro do ovo ali. Olha o ovo, R$30 a carteira. Como é que é? Não, R$12 a carteira. Pera, deixa eu ver. Por apenas R$10. E assim, eu precisava de ovo. Olha o ovo da cartela, Nossa. 30 ovos por R$10. Você sabe quanto tempo que eu tô esperando esse ano passar? Acabou. O mercado aí, mercado. Não. Então, o que acontece? Preste atenção. O seu vínculo. Qual que é o seu vínculo mais próximo que você possui na terceira dimensão? Qual é o vínculo mais próximo? Seu vínculo de relacionamento. Marcelo, meu vínculo mais próximo são meus pais, são meus filhos, são meus irmãos também, né? O cônjuge, mas o cônjuge é igual eles falam, né, Fabiana? Cônjuge é agregado, né? É agregado que eles falam, né? Você substitui. Substitui, né? Uhum. Filho e filha é pro resto da vida, marido e mulher, troca igual roupa, né? Pai também é o resto da vida. Pai também é o resto da vida, irmãos também é o resto da vida, filhos é o resto da vida, mas o cônjuge é agregado, né? Qualquer coisa. Então, o vínculo mais próximo que nós temos quando nascemos são os pais, os irmãos, aí vai vindo, né? Vem os filhos. Entenda o que eu quero te falar agora. Este vínculo são, na maioria, 99%, os seus inimigos astrais. Nossa, ai, meu pai do céu, você não pode ter dito isso. Eu não estou brincando aqui, não. Estou falando sério. O seu vínculo mais próximo são os que mais são seus inimigos do outro lado. E lá do outro lado você não vai morrer, não. Lá você não vai morrer, não. Lá é eterno, digamos assim. Então, o seu vínculo próximo, eu amo tanto os meus filhos, eu morro por eles, eu morro pelo meu pai, minha mãe, meus irmãos. São os seus arqui-inimigos supremos do outro lado. Mas é arqui mesmo, é aquele que quer arrancar os teus olhos, se deixar. Por quê? Porque no sistema espiritual, ao contrário da hipocrisia religiosa, que é ali uma, digamos, uma forma de mascarar, maquiar, aqui eles colocam sempre nossos inimigos para estar lidando, para sempre ter a desarmonia de frequência. Por exemplo, o amigo viu que o eu maior do seu irmão estava obsediando. Lembra aquele amigo nosso, médium kardecista, que veio em nossa casa várias vezes, quando eu nem tinha canal, e ele disse que a mãe dele era obsessora dele? Falou, Marcelo, eu sou médium kardecista, e eu acreditava, porque ele era médium mesmo, ele desencarnava, projetava. Minha mãe, todas as noites quando eu vou dormir, o espírito dela, a mãe dele tinha mais ou menos uns 70 anos. Ele era mais velho que eu, não era mais velho? Acho que era uns 7, 8 anos mais velho que eu, né? Bem mais velho que eu.
E ele falava assim, a minha mãe eu vejo, sou médium, Marcelo, trabalho em mesa branca. O espírito da minha mãe sai, só que ele falava assim que a mãe dele era uma pombagira. Ela sai e ela vem nova, jovem, sai de dentro do corpo dela, é a minha mãe, e ela vem querer ter relações sexuais comigo. E diz pra mim que eu sou o amante dela, que eu sou o homem dela. Que aqui eu sou filho, mas eu sou homem, e ela quer me ter sexualmente. Tô mentindo? Lembra dele? Eu lembro. Que veio aqui trazer caixa de bombom pra você, lembra? Muito educado. Mesmo? Não é certo, tô brincando não, Marcelo. A minha mãe é a minha obsessora. À noite ela sai do corpo para querer ter sexo comigo. O espírito dela. Mas aqui ela é a mãe mais amorosa, boazinha, aquela mamãe bem Amélia, faz, meu filho, toma bolinho aqui, ó, tem um bolinho de fubá, né, toma um chazinho de canela quente, ô, meu filho, fica assim não, tudo vai dar certo pra você na sua vida, meu filho, mamãe te ama, mamãe tem, você é a vida da mamãe. Era assim. Era assim. É por isso que você dorme. Porque eles têm que sair. Eles têm que voltar a ser aquilo que eles são. Não estou brincando. Lembra quando eu disse para vocês, eu disse meus amigos, certas coisas eu não posso dizer do astral. Vocês precisam meditar e ir lá ver. Muitas vezes os espiritualistas dizem, tem um espírito bolino com a minha filha dormindo. Já viu aqueles espiritualistas dizendo, eu acordei, tinha um espírito bolindo sexualmente da minha filha, enquanto ela dormia, seja a filha 5 anos, 10, 12, adolescente, a mãe abre a porta e se ela for uma médium, ela vê um espírito com atos extremamente perversos sexualmente dizendo, relacionado a filha ou o filho, tinha um espírito sugando ou bulindo, mexendo de forma íntima com minha filha. Esses espíritos não são o Zé Pingaiada da encruzilhada, não é aqueles que arreiam no centro de Umbanda, Macumba, os que descem. Não são o espírito desencarnado, desorientado, sem saber para onde ele vai ou o que acontecerá. Não são esses. É o pai dela, que quando dormiu, o teu espírito saiu, teu eu maior. E ele vai abusar do corpo da criança ou adolescente, porque ele tem ali o seu inimigo ou inimiga em estado de vulnerabilidade. Ou o irmão dela ou a irmã dela. Isso é o mundo espiritual, astral, ou vocês creem que é aquela coisa maravilhosa, linda do kardecismo, que Chico Xavier foi o maior desinformante e um dos maiores trabalhadores para o lado obscuro astral, para enganar as pessoas? É por isso que eu digo, nem tudo que reluz é ouro. Se a pessoa lhe sorrir, ele vem com gentileza, cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas. Aqueles que falam mansos, bonitos, cuidado com os que falam manso. Cuidado com aqueles que são gentis. Por isso muita gente não gosta do meu jeito. Porque o meu jeito é no porrete mesmo. Porque eu não gosto disso. Então você tem que entender. Você tem que saber separar e encontrar a harmonia ou a estabilidade para viver aqui.
eu fico de cara com pessoas que é o cartão postal dessa realidade. Olá, tudo bem? Pessoas muito mansas, uma fala muito mansa, cuidado com os lobos vestidos de cordeiros, porque esses o são. O mal adora se vestir de luz, ser gentil, bondoso. E você vai ver que são os que mais atraem pessoas. O mal, ele sabe agir, ele atrai. Os avatares são os exemplos desses seres. Vocês não veem que toda unidade religiosa nesta realidade, os avatares atraem milhões de pessoas? Porque os avatares são bondosos, são caridosos, eles são a luz, eles se sacrificam pelos outros imperfeitos? Cuidado. É o sistema lá do outro lado. É o sistema lá do outro lado. Marcelo, será que Chico Xavier era consciente do que fazia ou não? O que você acha? Vivendo com tantos anos, trabalhando com espíritos, chega um certo momento, meu amigo, que você não é mais inconsciente. Chega um certo momento em que você sabe exatamente o que você está fazendo e para quem você trabalha e qual a sua missão. Não inocentem ninguém. Esses caras muito famosos, grandes ministros religiosos, Chico Xavier, da Universo do Sal, grandes unidades religiosas que se tornam verdadeiros impérios, ultrapassando as linhas de tempos. Esses caras não são inocentes. Eles sabem exatamente muito bem a quem eles servem. Muito bem quem eles servem. Mas é o estereotipo, o arquetipo de pessoa que ele é preparado como um imã para trazer pessoas a serem cegas e a viverem. Vocês não verem lá o tal do CD, CD quântico? A pessoa fala bem, fala mansa, é educada, né? A pessoa é cortês. Esses caras atraem multidões. É o sistema do plano astral, da enganação. Por isso que eu sou o que eu sou. Eu sou muito astral. Eu sou extremamente astral. Extremamente astral. Então, o porquê que eu falo disso? É porque muitas pessoas preocupam com que o irmão, a irmã, vai pensar das suas escolhas, com o que o pai ou a mãe vai pensar. E muitas vezes esses são programados para trabalhar, para lutar contra o seu sucesso ou as suas conquistas aqui. Embora eu não estou falando para você se tornar inimigo, não. Nunca disse isso, jamais. Mas está na hora de você, meu amigo e minha amiga, crescer. Está na hora de você amadurecer. Está na hora de você deixar de ser tridimensional por dentro. Quando eu era criança, vocês já estão cansados de ouvir a minha história com todos vocês. Vocês sabem que eu estou, né? Eu já me expus tanto para você. Por que eu me exponho os meus defeitos? Por que eu me exponho tanto? E sempre do lado negativo, né? Sempre eu faço um trabalho de me despromover. Por quê? Que eu exponho o meu jeito, minha grosseria, falo palavrões, sou estúpido. Por quê? Porque isso é 0,0000001%
do que existe no plano astral. Você quer conhecer o plano astral? Quer conhecer aquele lugar que não é, né, as cidades Shambhala, que os esotéricos amam, que é o nosso lar, né, do livro lá do Espiritismo? Não. Você quer conhecer o plano astral e o que você vai encontrar quando você morrer? E é por isso que você não sabe o que virá depois da morte e você não se lembra antes do seu nascimento. Marcelo, como eu posso ter uma prova da energia astral? Vou te falar, tem como. Vá no centro de Quimbanda. Não vai não, tô só é força de expressão. Meu povo ainda vai lá, saiu traumatizado. Vai mesmo. Vai no centro de... Não é Umbanda, não, é Quimbanda. Quimbanda, não é Umbanda. Nem Candomblé, é Quimbanda. Aonde a família lá do Joãozão, o meu avô, minha avó também amavam a Quimbanda. Chega na Quimbanda. Eu vou ficar aqui depois da meia-noite, geralmente lá para as 3, 4 horas. Minha família tinha muitos médiuns da Quimbanda. Chega lá no centro da Quimbanda, senta. Fala com a mãe de santo. Não, eu posso ficar aqui até encerrar os trabalhos? Tudo bem, se ela aprovar, você senta. Aí, geralmente ali, né? Geralmente tá os pretos velhos, vai mexer, tá os baianos, os caboclos, a cacetada toda. Trabalhando normal. Conversando, rindo, né? Normal, que é a interpretação desses seres espirituais. Mas fica depois da meia-noite. Deixa a banda virar. A banda vai virar. Meia-noite, lá no centro a banda vira. Aí você vai ver que não existe mais nenhum ser bonzinho. Aquele ser que virá a banda e você ver ele chegando, conversando. Desgraça! Por aí pra pior. Isso é só a chegada. Aí você fala, ah, sim, agora eu tô vendo. Aí esse é o plano astral, Marcelão. É isso que quando eu morrer, eu vou encontrar esse ambiente, mas não vai vir um homem de branco. Olá, seja bem-vindo ao nosso lar, Jesus, Maria de Nazaré. Tá todo mundo esperando vocês. Chico Xavier tá lá, vem. Vamos lá. Vai nessa. Vai nessa. Vocês vivem no arquetipo da luz, da bondade, mestres ascensionados, né? Vai lá. Aí você vai ver, na hora que chegar aqueles espíritos, aí você fala assim, não, aqui não tem ninguém interpretando preto velho, interpretando nada. Chegaram os eus maiores. Isso aqui é o plano astral que o Marcelão fala. Para aquele dia ele disse no vídeo, olha, eu não posso dizer tudo para vocês, mas que os religiosos, esotéricos, espiritualistas dizem, não, isso é uma frequência muito baixa, temos a frequência superior. Se você seguir as doutrinas de luz, se você seguir as doutrinas de luz, você não vai chegar a ver esses seres. Eles são de uma frequência muito, muito primitiva. Temos os arcanjos, temos os mestres ascensionados, temos tantos outros seres de luz que vão ajudar você quando você morrer. É só você seguir as doutrinas da nossa religião espiritualista, que aí você não vai ver esses seres. Vai. Apenas vai. Segue. E quando você morrer, que a morte virá para todos, ninguém aqui é eterno, você vai encontrar esse cenário. Escuridão, muita escuridão, e seres, todos nessa característica. Isso eu estou falando de eus maiores. Se você ver os reptilianos,
Você não vai querer ver os reptilianos do outro lado. Grays, do plano astral? Ou insetoides? Não. Você não vai mesmo. Ah, o Marcelo é muito denso. Não, sou verdadeiro. Eu não te vendo nada, não quero te vender nada. Sabe o curso que eu tenho para te dar? Zero. Sabe o material que eu tenho para te vender? Que esses canalhas da espiritualidade têm? Bando de canalhas. Cursos, DVDs, bugigangas. Eu não tenho nada para te oferecer. Apenas conhecimento. Mas o conhecimento é aliado à sua prática. E somente você vai adquirir a resposta se você praticar. Só isso que eu tenho para te oferecer. Então, sabe esses... sabe? Prazer. Olha pro seu pai e sua mãe. São eles. Minha filha... Eu te amo, você é amor da minha vida, mamãe te adora, te ama eternamente. Só que não! A terceira dimensão é uma ilusão, não é verdade? É uma ilusão. A terceira dimensão é um buraco. Por isso que você nasce e você morrerá. Porque você não pode ter acesso de onde você veio. Você não pode ter acesso de onde você veio. Não. Você suicidará. E você não pode saber o que virá depois da morte, porque você entrará em estado de demência ainda na terceira dimensão. Entenderam? Ah, mas eu quero voltar para o cosmos, Marcelo. Eu quero voltar para as estrelas. Eu quero voltar para aquilo que é lindo. Ai, Marcelo, mas eu quero ir para as estrelas, meu planeta natal. Sim, é claro que você quer. Mas primeiro você precisa passar pelo plano astral, a quarta dimensão. Você precisa passar primeiro por essa. Para depois você alcançar o astral, alcançar o cosmos, o universo. E aí? Ai, eu acho tão lindo a energia cósmica. A astral é muito densa, sim, mas para passar para a camada cósmica, você precisa atravessar a astral. E é essa que é complicado. E é essa que eu estou sempre trabalhando e dizendo: olha, abandone, pelo amor de tudo que existe, a religiosidade de dentro de você. Abandone. Aprenda a ter a neutralidade da terra. Pô, tem meu pai, minha mãe. Vou interpretar que eu amo, né? Eu amo, mas eu sei que não dá, né? Vendo cosmicamente, isso aqui é uma ilusão, mas eu vou interpretar que eu amo. Mas eu tô pouco me lixando para o que eles pensam ou o que eles querem para mim. Porque eu tenho que ter a minha independência, eu tenho que ter a minha vontade, a minha opinião. E eu falo pai, mãe, esposo, esposa e filhos. Ou qualquer pessoa que queira lhe criticar, que queira opinar na sua vida ou no que você escolhe para você na sua vida. Ah, mas o meu marido, eu assisto os vídeos escondidos, meu marido não aceita. O que você está fazendo com um cara desses? Ah, minha esposa não gosta, odeia, eu assisto no ônibus. Eu vou trabalhar, assisto no ônibus. O que você está fazendo com uma senhora dessa? É isso que você quer para a sua vida? Se você não tem as rédeas da sua vida, se você não possui poder na sua vida, você quer enfrentar seres de uma capacidade inimaginável e ir para as estrelas? Faça-me rir. Faça-me rir. Me faça rir. Quero rir. Do jeito astral, que é mais verdadeiro. Não assim. Que assim é falso.
Então é aonde eu digo para vocês, vocês precisam ter a rédea na vida de vocês. Ai, minha família não vai. Você prejudica a sua família? Você prejudica seu pai? Não. Você prejudica sua mãe? Não. Você desrespeita eles? Não. Minha família tem uma tradição e eu não quero magoar minha... Ah, é? É aí que você peca. Em deixar com que o que eles, um bando de hipócritas, eu falo é a humanidade, também sou hipócrita. Toda a humanidade é hipócrita. Um bando de hipócritas. Opinar no que é melhor para você quando os mesmos não são capazes, nem mesmo de fazer aquilo que eles falam. É bem assim. Então, aonde eu digo para vocês? Aonde eu digo para vocês? Quando eu era criança, eu acordei e vi a Valina. A Valina que eu já falei tanto para vocês, saindo do corpo dela, e ela era um monstro que tentou me prejudicar de uma maneira muito grande espiritual. Era minha bisavó, a Valina. Quando eu vi quem era a minha avó Maria, quando eu era criança, eu era tão apegado à minha avó Maria, eu gostava mais da minha avó Maria, a mãe da Márcia, do que da Márcia. Eu passei uma boa parte da minha infância visitando a minha avó todos os finais de semana. Eu ficava às férias com a minha avó. Eu dizia para minha avó, deitado em seu colo: vó, quando eu tiver homem, se um dia eu ficar rico, eu vou lhe dar tudo o que a senhora precisar. Eu era criança. Mas um belo dia eu vi a minha avó saindo do teu corpo. Eu dormia com a minha avó, sabiam? Eu ia para a casa da minha avó, eu dormia com a minha avó na cama dela com ela. Um dia, deitado, lá no bairro Segismundo Pereira, em Uberlândia, na rua Antiga dormindo com a minha avó, de porta trancada, minha vozinha deitada ali, escuro, breu. Eu escutei um barulho tipo dentro do quarto. Minha avó devia ter 1,50 m. Eu me lembro de eu acordar assustado com 10 anos de idade. Eu já via espíritos. E a minha avó... Vovó, tem vó aqui não, desgraçado. Vó, a senhora tá bem, vovó? E eu vi um estalo na cama. E eu vi a minha avó levantada em pé, o espírito dela, e eu vi quem era ela. Eu tinha 10 anos de idade. A noite inteira ela ficou conversando comigo e me contou muitas coisas. Mas, perto do amanhecer, ela voltou para o corpo dela. E quando de manhã, minha avó era doce. Minha avó, para vocês, parece que tá tendo queimado, não tá? Cheiro de fumaça, tá seco demais, cheiro de queimada. Minha avó era muito minha puxa-saco. Vó,
Oi, meu filho. Minha avó levantava, puxava o pinico dela, mijava no pinico, na cama. Pinico. Ela levantava, fazia o xixi no pinico, eu, né, deitado, pegava o pinico, ia lá no banheiro, jogava lá no coisa. Velho, né? Vó, oi, meu filho. Vó, a senhora lembra de alguma coisa essa noite? Não, meu filho. Lembra do quê? Não, eu só dormi. Não, vó, a senhora lembra de mais alguma coisa? Não, não lembro. Não, nada não, vó. E eu fiquei com aquilo que ela falou para mim. Com o passar do tempo, eu me desapeguei. Ela notava e ela falava, pô, Márcia, o Marcelo era tão apegado a mim, o Marcelo não mais quer ir na minha casa, não quer mais passar férias comigo, não quer mais dormir, o Marcelo está um tanto quanto diferente do que ele sempre foi comigo, tão apegado e amável, porque eu entendi quem era ela. E eu, muitas vezes, tentei me enganar, dizendo que era um demônio que estava no quarto, enquanto ela dormia. Uma vez eu vi a minha mãe sentada na cama. Nem gosto de falar. Existem motivos para dizer para vocês, que na qual não vou me expor a esse tanto, que eu e minha mãe espiritualmente nunca nós lidamos um com o outro. Então eu cresci, quando eu estava na religião, eu tinha minha seta ao norte a seguir. Então eu sempre fui aquele que o que minha mãe pensava de mim, sempre a respeitei, sempre chamei minha mãe de senhora. Nunca em minha vida eu falei para minha mãe, você, porque eu acho o cúmulo do absurdo, isso é uma coisa minha, eu acho o cúmulo do absurdo um filho chamar o seu pai ou sua mãe de você. Para mim, dentro da minha criação, isso é uma tremenda falta de respeito. Eu tenho o hábito de chamar de senhor ou senhora até uma pessoa que é 5 anos mais velha que eu. Ah, quantos anos você tem? Ah, mais ou menos eu tenho 48 anos. Ah, o senhor, a senhora pode vir aqui? A senhora quer que eu faça isso para a senhora? Marcelo, eu tenho quase a sua idade. Não, mas é o meu hábito. Me desculpe, é um título de respeito a você. Me desculpe, é senhor ou senhora. Ah, tudo bem, então é uma coisa sua. Então, eu sou do tipo de cara que pai, mãe, avó, avô, tias, senhor, senhora. O senhor pode, o senhor quer, a senhora quer, o senhor pode. Marcelo, senhor, Marcelo, senhora. Respeito. Sempre foi assim. Sempre isso sou eu. Então eu acho o cúmulo do absurdo, é uma coisa minha particular, um filho que trate o seu pai e sua mãe por você. Mas isso é uma coisa minha. É uma coisa minha. Então, onde eu falo para vocês o seguinte. Eu sempre tomei minhas decisões, foram elas boas ou ruins, acertos ou erros, sem me importar se eu estava agradando minha família, se eu estava agradando papai e mamãe, se eu estava honrando a família como Deus diz, sempre tratei com todos com muito respeito, sempre tios, tias, primos, meus irmãos, sempre tratei bem, mas sempre fui dono das minhas decisões. Se eu dissesse assim, ah, eu vou ser um pai de santo, vou virar macumbeiro. Podiam dar chilique do jeito que quisesse. Foda-se. Mas só não gosta? Não. Foda-se. Pai igual? Não. Foda-se. Foda-se quem achar que tem algum direito de opinar na minha vida. Não estou roubando as pessoas, não estou prejudicando nenhuma pessoa. Aliás, eu não estou fazendo nenhum mal a ninguém. Se por acaso eu estiver fazendo mal, a única pessoa será a mim mesmo. Mas acertando ou errando,
eu sempre segui, desde molecote, sempre segui aquilo que estava pulsando dentro de mim. Fosse errado ou certo, sempre. Tradições familiares, para mim, é a maior porcaria. A coisa mais ridícula que existe na terceira dimensão são tradições. Tradições igual hipocrisias. Eu faço esse trabalho, né? Até eu cortei você, me desculpa. Existe a síndrome do conhecer o Marcelo pessoalmente. Fabiana diz, ó, não conheça as pessoas pessoalmente, porque quando as pessoas te conhecem pessoalmente, elas não gostam de você. Logo elas viram a cara pra você. É ou não é? Mas é mentira? Não, não é. E, Fabiana, ó, as pessoas gostam de você na tela. Quando conhecem você, tua energia é tão forte, barra pesada, tua presença é tão opressora energeticamente, as pessoas não gostam de você. Depois que viram as costas, te deletam da vida delas e se afastam de você. É mentira isso, Fabiana? Isso é verdade. Constatamos isso com quantas pessoas? Inúmeras pessoas. Com várias. Mas eu prefiro ser esse cara. Sou cheio de defeitos. Sou um poço de defeitos. Posso ter todos os defeitos que um ser humano tenha. Todos. Mas eu sou sincero e não uso máscaras. Não uso máscaras e jamais usarei. Porque eu estou preparado para o dia em que eu morrer, enfrentar um campo chamado mundo espiritual. Ou plano astral, como muitos espiritualistas dizem, que não tem nosso lar, Shambhala, mestres ascensionados, avatares da espiritualidade, Deus, Jesus, nada. Preparem-se para algo totalmente desconhecido. Totalmente desconhecido. Um forte abraço a todos vocês. Parem, pensem, reflitam e analisem. Tomem as rédeas de sua vida na sua mente enquanto ainda é tempo. Ou você é um fraco, uma fraca, não dou conta, eu estou já me rendendo, não consigo mais. Aí é uma questão particular de decisão de cada um. Mas se você falar, cara, eu tô contigo, eu vou embora para as estrelas. Ir para as estrelas não é essa poesia que a religiosidade lhes traz. Ir para o seu planeta, a sua origem, não é aquela poesia da auto-hipnose. Para alcançar o espaço verdadeiro real, o cosmos, você precisa enfrentar o verdadeiro mundo espiritual, que é aquele que você estava, você não, você nunca existiu, mas aquilo que você realmente estava antes de assumir o compromisso de interpretar o seu personagem aqui. E depois que ele matar e encerrar o seu personagem, ele voltará a ser o ser que ele sempre o foi. Um forte abraço. Paz e luz. Pense no que eu estou falando. Pense muito bem no que eu estou te falando. Não estou te dando um conselho. Estou te trazendo informações. E você faça delas o que você bem entender. É por isso que eu disse, infelizmente eu não posso contar para vocês o que é o outro lado do mundo invisível, mas vocês poderão constatar com suas meditações. Gratidão e foi um prazer estar com todos vocês.
Tchau, tchau.